Assim como as pessoas que vivem hoje, os medievais enfrentavam uma grande quantidade de doenças em circulação. Então, quais doenças as pessoas enfrentavam naquela época? Surpreendentemente, muitas delas são as mesmas com as quais lidamos hoje em dia. A diferença não eram as doenças em si, mas o fato de que os medievais não tinham vacinas, antibióticos ou medicina moderna. Então a recuperação muitas vezes dependia de repouso, da força do próprio corpo do paciente e, é claro, de muita sorte. Vamos viajar de volta à Idade Média e dar uma olhada nas doenças medievais, nas curas que funcionavam ou, na maioria dos casos, não funcionavam, e fazer a grande pergunta: ficar doente na Idade Média significava morte certa? Bem-vindo ao Medieval Madness! Coisa quente. Muitos de nós já tivemos gripe, que geralmente é mais irritante do que perigosa. Ainda não existe uma cura de verdade, só repouso, bastante líquido e a esperança de que passe rápido. Mas para pessoas em grupos de alto risco, como os muito idosos, os muito jovens ou qualquer um com o sistema imunológico enfraquecido, pode ser muito mais sério. Na Idade Média, a gripe era tão desagradável quanto é hoje, mas sem a medicina moderna, podia parecer uma ameaça muito maior. Sem vacinas, sem medicamentos antivirais, sem uma ida rápida à farmácia para algo que aliviasse os sintomas. Você simplesmente tinha que aguentar e torcer para que seu corpo vencesse a luta. A vida medieval já vinha com desafios suficientes. Ter febre, calafrios e o nariz escorrendo sem parar certamente não ajudava. Na Idade Média surgiu uma doença que fazia a gripe comum parecer um leve incômodo. Ela ficou conhecida como a doença do suor. O primeiro grande surto apareceu em 1485, durante o reinado de Henrique Tudor, pai do muito mais famoso Henrique VIII. A doença não se preocupava com sutilezas. Ela atacava de repente, muitas vezes no meio da noite ou de manhã cedo, não dando tempo para as vítimas se prepararem. O primeiro a descrever os sintomas foi Forrester, escrevendo em 1490. Ele observou, abre aspas, suor intenso e repentino, mal-estar, com vermelhidão no rosto e em todo o corpo. John Caius, um médico que vivia em Londres, presenciou a última epidemia e se referiu a ela como, abre aspas, um período assustador da doença do suor. Era altamente infecciosa e geralmente começava com uma súbita sensação de morte iminente, seguida de febre alta, calafrios violentos, dor de cabeça, tontura, grande exaustão e dores intensas no pescoço, ombros e membros. Após um período que variava entre meia hora e 3 horas, começavam os suores quentes, acompanhados de uma sede anormal, dores de cabeça, palpitações, dor no coração e delírio. Por fim, ocorria exaustão total e colapso, com morte frequente entre 8 e 10 horas. Mesmo sobrevivendo ao ataque, não havia garantia de imunidade. Algumas pessoas sofreram vários episódios antes de eventualmente morrerem. Foi o saneamento precário ou a água contaminada que causaram a doença do suor? Bem, quem sabe. Mas depois de se espalhar por áreas da Europa, a doença brutal parou de repente tão rapidamente quanto começou e desapareceu após o último grande surto em 1551. Ponto cego. Acredita-se que a primeira epidemia de varíola causada pelo vírus variola ocorreu no final do primeiro e início do segundo século. Ela é conhecida como a Praga de Azzanini e varreu o Império Romano. Ondas de varíola atingiram a Ásia e a Europa na Idade Média, dizimando populações rurais. O bispo Gregório de Tours presenciou a doença se espalhando pelo norte da Itália e sul da França no final do século VI. Ele escreveu, abre aspas, Tours foi devastada pela grave doença pestilenta. A febre violenta cobriu todo o corpo com vesículas e pequenas pústulas. As vesículas eram brancas, duras, resistentes e muito dolorosas. Quando elas se romperam e começaram a drenar, a dor aumentou consideravelmente. Ele também observou que, quando a esposa do conde Eberron contraiu a peste, ela ficou coberta delas nas mãos, nos pés e até mesmo nos olhos. Lady Eberron sobreviveu, mas quando seu marido morreu da doença, seu cadáver, abre aspas, parecia preto e queimado, como se tivesse sido colocado sobre brasas.
Provavelmente, Lord Eberly teve varíola hemorrágica que se inicia com febre alta e forte dor de cabeça. Ela rapidamente se torna particularmente agressiva, com sangramento na pele, que se desprende com o acúmulo de líquido por baixo. Pode haver hemorragia nos capilares por todo o corpo, inclusive nos órgãos principais e nos homens, nas gônadas. Aqueles que sobreviveram ficaram com marcas duradouras da provação, cicatrizes extensas por toda a pele e, em alguns casos, cegueira permanente. Conhecida como a praga vermelha ou simplesmente bexiga na Inglaterra, a doença reapareceu durante as cruzadas. Felizmente para nós, a varíola é agora uma das 2 doenças que a Organização Mundial da Saúde declarou completamente erradicadas. A outra sendo a peste bovina. O bichinho do amor, doenças sexualmente transmissíveis como sífilis e gonorreia, eram comuns durante a Idade Média, pois, ao contrário da opinião popular, os medievais não viviam em um estado constante de repressão sexual. Para homens com inchaços ou feridas no órgão genital, o Trotula, compêndio médico do século XII, indicava cataplasma para reduzir o inchaço, e a lavagem, abre aspas, do colo ulcerado ou ferido do prepúcio com água morna e a aplicação de um pouco de, abre aspas, piche grego e podridão seca de madeira ou de verme sobre ele. Nojento, mas nem de longe tão brutal quanto o tratamento recomendado pelo cirurgião inglês John of Ardenne, no século XIV. Para o paciente cujo pênis ficava dolorosamente inchado após a relação sexual, com ardência e dor, a solução era remover o tecido danificado com uma lâmina e depois aplicar cal viva, uma substância que causaria uma dor intensa. Por mais agonizante que isso deva ter sido, Ardenne relatou que o tratamento funcionou e o paciente se recuperou. Gota nenhuma lista de doenças medievais estaria completa sem o avô de todas elas. A Grande Peste, também conhecida como Peste Negra, tendo seu auge entre 1348 e 1350 e espalhada pela bactéria Yersinia pestis, quase metade da população da Europa e do Oriente Médio foi dizimada pela pandemia. Transmitida por pulgas em roedores como ratos, assim como pelo ar, a peste se manifestava em 2 formas principais, bubônica e pneumônica. A versão bubônica tinha um período de incubação de cerca de 2 a 7 dias, o que significa que, após ser picado por uma pulga, poderia levar de alguns dias até quase uma semana para você perceber que algo estava muito errado. A peste pneumônica avançava ainda mais rápido, com os sintomas aparecendo em apenas 2 a 3 dias. A peste bubônica afetava os gânglios linfáticos, que inchavam, aqueciam, ficavam sensíveis e liberavam sangue ao serem abertos. Esses gânglios inchados, chamados bubões, podiam surgir em qualquer região com gânglios linfáticos, pescoço, axilas e virilha. Enquanto isso, a peste pneumônica ignorava completamente os gânglios linfáticos e ia direto para os pulmões, o que a tornava muito mais contagiosa e muito mais mortal. Se você achava a peste bubônica ruim, a peste pneumônica era absolutamente aterrorizante. Outros sintomas incluíam febre alta, dores articulares dolorosas, dor de cabeça, náusea e vômito. A peste pneumônica tinha uma taxa de mortalidade de 90 a 95%, sendo que a infecção pulmonar causava tosse com sangue. Hoje em dia, surtos modernos de peste são raros, mas ainda acontecem, e cerca de 7 são relatados a cada ano nos Estados Unidos. Isso significa que a peste negra ainda está por aí, silenciosamente, como se nunca tivesse recebido o aviso de que a Idade Média acabou. Condenado ambulante. A lepra foi outra doença medieval terrível. Ela afetava o sistema nervoso e o trato respiratório superior. Antes da peste negra, a lepra era a doença que mais assustava na Idade Média. Uma vez contraída, a doença progredia lentamente. Um dos primeiros sinais era a perda gradual de sensibilidade nas mãos e nos pés. Com a deterioração dos nervos, as pessoas perdiam a sensibilidade, desenvolvendo úlceras crônicas e infecções. Com o tempo, esse dano nervoso fazia os dedos das mãos e pés enfraquecerem, encolherem e sumirem. Sangramento nas palmas das mãos, perda de pelos do corpo e cílios, e um pênis em decomposição eram apenas
alguns dos belos sintomas da lepra. Somando-se a isso, cartilagem do nariz colapsada, úlceras na garganta, perda de dentes e globos oculares ulcerados, fica fácil entender por que os medievais chamavam a doença de morte em vida. Agora, felizmente, a medicina moderna pode curar a lepra, mas na Idade Média, o único tratamento era o isolamento até a morte. A sociedade medieval isolava leprosos em colônias, geralmente geridas por ordens monásticas, onde viviam até o fim da vida. Eles não podiam conviver com o restante da população. Os monges eram tidos como imunes, não por saberem medicina, mas por serem vistos como sagrados, e os germes medievais pareciam respeitar essa santidade. Entre os séculos XI e XIII, só a França tinha mais de 2.000 casas para leprosos. Sangue real. Conforme os casos de lepra começaram a diminuir por volta do início do século XV, a tuberculose estava em ascensão. Aqueles pobres medievais simplesmente não tinham um momento de descanso. A tuberculose é uma doença infecciosa que se apresenta de várias formas e, surpresa, nenhuma delas é particularmente agradável. Uma das versões mais memoráveis era a escrófula, também conhecida na Idade Média como mal do rei. Essa forma específica de tuberculose infecta os gânglios linfáticos do pescoço, fazendo com que eles inchem até que o pescoço da pessoa fique anormalmente aumentado. Escritores medievais comparavam isso ao pescoço grosso de um porco. Acreditava-se que o rei podia curar a escrófula ao tocar o doente, ou mais comum, ao tocar uma moeda que era então dada ao paciente para afastar a doença. Milhares iam até o rei para esse serviço de cura. Eduardo I teria realizado a cerimônia para até 2.000 pessoas por ano. Quando alguém na Idade Média desenvolvia tuberculose pulmonar, a doença geralmente começava com uma tosse persistente e cada vez mais forte. Logo, o muco que eles tossiam podia conter pequenos traços de sangue, um sinal clássico da infecção. Junto com a tosse havia fadiga crônica, perda de apetite, perda de peso, letargia, ansiedade, calafrios, dores musculares, suor e febre. Em outras palavras, a tuberculose não afetava apenas os pulmões, ela drenava o corpo inteiro, desgastando a pessoa lentamente ao longo do tempo antes de finalmente matá-la. Era uma das doenças mais exaustivas e implacáveis do mundo medieval. Que desperdício! A disenteria, ou fluxo sanguinolento, foi uma das doenças bacterianas mais comuns e desagradáveis que afetaram os exércitos medievais. Campanhas longas significavam comida ruim, água pior ainda e saneamento que faria um banheiro de festival moderno parecer luxuoso. Embora pudesse causar cólicas estomacais, vômitos e febre, o principal truque da disenteria era a diarreia implacável, tão violenta que podia levar à perda perigosa de líquidos, sangramento e, muitas vezes, à morte. A disenteria, muito contagiosa, se espalhava rapidamente no acampamento. Alimentos contaminados, praticamente todos durante a campanha, também não ajudavam. Nem reis eram poupados. O rei João da Inglaterra morreu de disenteria no castelo de Newark em 1216. O rei francês Luís VIII sucumbiu à doença durante um cerco em 1226 e o rei inglês Henrique V morreu dela em 1422 enquanto fazia campanha na França. Para governantes e soldados medievais, a disenteria frequentemente era tão perigosa quanto qualquer inimigo no campo de batalha. Em casos graves de disenteria, se você não repusesse os líquidos que estava perdendo, poderia morrer em apenas 6 horas. A medicina medieval oferecia poucos tratamentos. A única cura real era deixar a doença seguir seu curso e manter o paciente hidratado. Não é exatamente reconfortante, mas havia um pequeno consolo. Líquidos eram geralmente repostos com cerveja, mais segura para beber do que a água da maioria das fontes. Então, sim, a disenteria era miserável, perigosa e às vezes fatal, mas pelo menos seu plano de reidratação vinha com uma caneca de cerveja. Claro, havia muitas outras doenças endêmicas na Idade Média, como ergotismo, malária, febre tifoide e muitas infestações de vermes parasitas para todo lado. Parece que as pessoas na Idade Média estavam sempre jogando roleta russa quando se tratava de doenças, só que com o tambor cheio de balas. Muito obrigado por assistir a este episódio de Medieval Madness.
Se você gostou deste vídeo, por que não se inscrever no canal? A gente lança um vídeo novo toda sexta-feira, cobrindo tudo sobre a Idade Média. Para quem deseja apoiar o canal e acessar vídeos extras, lançamos um Patreon e assinaturas no YouTube. No nível mais alto, seu nome aparece na tela junto com esses apoiadores incríveis. Valeu, pessoal, até semana que vem para mais um vídeo.